Bom dia, bom dia. Limpando meu óculos. Vamos começar mais um dia. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Seguindo o conselho aí da Giovana, quero pedir para que vocês divulguem a nossa live. Tá sendo bênção para você? Manda um aviãozinho aí para sua amiga que tá precisando de Deus. Para suas amigas que você conhece, que já estão acordadinhas agora, olhando qualquer coisa no Instagram. Elas podem ser abençoadas com a palavra de Deus. Nós vamos começar agora um estudo maravilhoso sobre como vai ser a volta de Jesus. Não é nada assustador. Eu vou hoje contar para vocês que dia maravilhoso que vai ser esse, de acordo com a palavra de Deus. Então você que já entrou aí, manda um aviãozinho aí para suas amigas, aquelas que você sabe que tá assim aflita, tão sem esperança, tão cansadas, tão abatidas, manda um aviãozinho para elas. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje e vamos falar sobre a volta de Cristo. Nós estamos hoje caminhando aí para a 8ª lição. Eu falei 7ª, mas não é a 7ª não, é a 8ª hoje. Nós vamos para a 8ª lição das 13 lições que estamos fazendo aí todos os dias, né? Então nós estudamos já, quer ver alguns temas. Nós estudamos sobre a salvação, nós estudamos sobre obediência, nós estudamos sobre o perdão de Deus, nós estudamos como orar, sobre oração, nós estudamos sobre a Bíblia, nós estudamos sobre o que é o pecado na vida do ser humano. Ontem nós estudamos sobre as tentações que batem a nossa porta todos os dias e por isso lá na oração do Pai Nosso, no finalzinho dela, ele fala que para que Deus nos livre das tentações. E aí nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. Por que eu falei para vocês que seriam 13 dias de mudança no seu relacionamento com Deus? Porque se você compreendeu o que é a salvação, se você compreendeu o que é ser obediente, quais as vantagens de ser obediente, se você entendeu o perdão de Deus e que você precisa perdoar o seu próximo, se você compreendeu sobre a oração, sobre o que é a palavra de Deus, a Bíblia, sobre o pecado que nós temos que correr dele, sobre as tentações, e hoje você entender a volta de Cristo, você vai ter tua vida transformada, querida. É uma opção sua, entendeu? De ter ou não a tua vida e o teu relacionamento com Deus transformado, porque depois que a gente conhece, depois que a gente compreende tudo que Deus tem para nós, a opção de andar com Deus é nossa. Então eu tenho certeza que nesses 13 dias de estudo você vai ter sua vida transformada. Vai ser assim algo renovador na sua vida. As coisas que você valorizava tanto já não vão ter mais tanto valor. E as coisas que você nem prestava atenção, elas passarão a ter um valor incrível na sua vida. Então vamos lá. Eu quero te dar agora a oportunidade de você mandar um aviãozinho para suas amigas que estão aflitas. Algumas pessoas, gente, estão pensando em suicídio nesse tempo, tá? Esse final de semana mesmo fiquei sabendo de um rapaz que ele ia se suicidar. E aí ele escreveu uma carta para uma amiga, mandando um recadinho que ele ia cometer um suicídio, que era para a amiga cuidar dos filhos dele. E aí, graças a Deus, deu tempo das pessoas chegarem à casa dele. Mas esse rapaz estava sem esperança e ele ia dar um fim à vida dele. Quem sabe você tem conversado com pessoas que também estão assim, que também estão
num estado e você não sabe o que fazer por elas. A única saída é Jesus, sabia? A única saída é Jesus. Quando a pessoa já não tem mais vontade de viver, a razão dessa pessoa de viver é Jesus. Então mande um aviãozinho aí para suas amigas. Entre nesse estudo. Venha começar a estudar a palavra de Deus pela manhã. Porque o dia da gente fica completamente diferente quando começamos o dia com Deus, não é verdade? Bom dia a todas vocês que entraram depois, bom dia a todas vocês. Não vou conseguir falar o nome de todas, mas bom dia a todas vocês. Para quem é de fora de Curitiba, gente, tá frio em Curitiba e vai ficar pior. Diz que até sexta-feira a nossa temperatura chega a 4 graus. Então a gente tá aí se adaptando com um friozinho que tá só piorando, mas de dia faz um sol maravilhoso. Então tem tido, nosso inverno aqui tá lindo, porque faz dias lindos e noites frias. Mas é assim, grandes coisas estão por vir. É isso mesmo, Duda, nós temos que crer no poder de Deus. Então, cada um pegue a sua Bíblia agora, tá? Porque nós vamos fazer um estudo bíblico sobre o que diz a Bíblia sobre a volta de Jesus. Esse final de semana ainda uma mulher falou assim para mim, sabe que no dia que Jesus voltar vai estar um dia muito frio, tal. E eu falei assim, nossa, mas aonde que a senhora pegou essa informação? Porque a Bíblia não fala nada disso. Aí a pessoa ficou meio sem graça, assim, porque existem muitos disse-me disse, entendeu? Não, o dia que Jesus voltar vai estar assim, assado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, o que realmente é verdade, porque o que é verdade está escrito, entendeu? O que passa disso é tudo opiniões das pessoas, sabe? As pessoas acham que é e falam, acham que é e falam. Mas a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Do jeito que ele foi para o céu, ele vai voltar. Ele vai descer nas nuvens. Os discípulos, quando depois que Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou. Vou desligar a música. Jesus ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou ainda um tempo aqui na terra, uns dias. E depois ele foi visto por várias pessoas, se encontrou com seus discípulos, eles viram, né, os cravos, eles viram as marcas, eles viram que era Jesus e eles ficaram assim maravilhados com o poder de Deus, como que ele pôde ressuscitar. E Jesus ainda ficou aqui um tempo até que Jesus subiu aos céus. Jesus subiu e disse que ele ia preparar um lugar para mim e para você, e que ele ia voltar, que ele ia para o céu preparar um lugar para mim e para você, para todos aqueles que crescem nele. E ele vai voltar, ele não voltou ainda, ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para esse dia. Então, eu quero agora que você pegue a sua Bíblia, e o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Atos 1. Então, você pode começar a procurar enquanto eu vou ler aqui a introdução. Existem várias teorias a respeito dos detalhes que envolverão a volta visível de Cristo na Terra. Existem várias teorias, mas nós vamos ver o que está escrito na Palavra de Deus hoje e vamos ficar com apenas o que está escrito e não com as imaginações humanas. Não deve ser essa a nossa preocupação nesse estudo. O que pode ser que vai acontecer? Devemos apenas verificar aquilo que a Bíblia mostra de forma clara sobre este assunto e, baseados nesse conhecimento, tomarmos as atitudes necessárias para estarmos prontos para quando Jesus voltar. Então vamos olhar lá, Atos 1, de 9 a 11. O que diz a Bíblia sobre essa promessa que Jesus fez para os discípulos?
É verdade mesmo que Jesus vai voltar? Vamos ver o que diz lá em Atos dos Apóstolos 1. Abre lá. Atos fica no Novo Testamento, gente. Então vamos abrir lá junto. Estou abrindo aí junto com vocês. Depois de João vem o livro de Atos. Atos 1. O versículo 9 a 11 diz o seguinte. Vamos ler a partir do 7, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 7 para que vocês possam compreender, porque aqui a partir do versículo 7 e 8, Jesus está falando com os discípulos. Ele disse o seguinte, ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não nos pertence saber o tempo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Vocês estão vendo o que diz aqui? Aqui Jesus, um pouquinho antes dele ser arrebatado, dele subir ao céu, ele falou para os discípulos o seguinte, não vos pertence saber tempos ou épocas. Então, vai ser uma surpresa. Ele disse, não vos pertence saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus estabeleceu o dia. Mas vocês vão receber poder, que vai descer sobre vocês o Espírito Santo, porque Jesus ia subir ao céu. E os discípulos estavam preocupados. Como que nós vamos fazer aqui? Como que nós vamos pregar o evangelho? Como que nós vamos anunciar tudo isso? A gente não sabe fazer. Jesus sempre tinha feito junto com eles. Jesus quem curava os enfermos. Mas Jesus falou para eles, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, em todo lugar. Depois disso, eles viram Jesus subir aos céus. E aí apareceu, quando Jesus foi subindo, apareceu varões galileus e perguntaram, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir. Então, a Bíblia já nos garante uma coisa, que assim como Jesus foi recebido no céu, que ele subiu na nuvem, é assim que ele vai descer. Então, a Bíblia já nos fala como vai ser. Vai ser pelo céu que Jesus vai vir. Certo? Ficou claro para vocês? Atos 1, do versículo 7 ao versículo 11. Tá? Nos deixa bem claro, tá? Que Jesus subiu aos olhos de todas as pessoas que estavam ali e aí apareceu alguns varões que eram anjos e disseram para eles, do jeito que ele subiu,
ele vai descer da mesma forma. Essa promessa foi feita para nós há mais de 2000 anos, porque nós estamos 2020 anos depois de Cristo. Vocês concordam? Olha como Jesus é importante. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E ainda tem gente que diz que não acredita em Jesus. A história da humanidade foi dividida, querida, em antes de Cristo e depois de Cristo. Você não crer é uma total tolice. Porque a história, você diz que está no ano 2020, porque foi dividida a história. Celebramos todos os anos um ano novo, 2021, 2022, 2023, depois de Jesus. Então a história foi dividida e ainda não se cumpriu a promessa da volta de Cristo. Segundo a Bíblia, por que Jesus ainda não voltou? Já aconteceram guerras, já aconteceram tantas coisas, pestes, existe uma fome tremenda, a violência aumenta a cada dia. Por que Jesus ainda não voltou? Se ele prometeu que ia voltar. Vamos olhar lá 2 Pedro 3. Abram lá junto comigo. 2 Pedro fica bem no finalzinho da Bíblia, tá? Bem no finalzinho, lá pertinho do Apocalipse, fica o livro de 2 Pedro, é uma página só, tá? 2 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 3 e 4 diz o seguinte: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus Cristo? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, próximo da vinda de Jesus Cristo, nos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo, você vai escutar escarnecedores, pessoas zombando. O que significa escarnecer? A Bíblia tem algumas palavras difíceis, né, que não é de uso nosso no dia a dia. Mas escarnecer significa zombar, tirar sarro, fazer brincadeiras, né? Então isso é escarnecer. Então a Bíblia está dizendo aqui que nos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus, virão escarnecedores, pessoas zombando e dizendo: onde que está a promessa de Jesus? Cadê aquele que disse que ia voltar? E a intenção desses escarnecedores é o quê? Enganar as pessoas. Enganar. Então, quando você começar a escutar: que isso? Na verdade, o mundo vai acabar em fogo. Na verdade, vai cair um meteoro e explodir tudo. Na verdade, o que vai acontecer é isso. Na verdade, vai acabar com a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, entendeu? Pessoas falando que o mundo vai acabar de formas... é uma peste que vai vir e vai matar todo mundo. E são escarnecedores, duvidando e colocando a nossa fé em prova. Então toma cuidado, porque está escrito na Bíblia que isso iria acontecer. O versículo 8 e 9 desse mesmo texto diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia.
Nós vivemos um dia de cada vez, mas para Deus, Ele olha um contexto todo. Deus é Deus. Assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala. Somos parecidos com Deus, mas Deus é Deus, querida. E um dia para Deus é como 1000 anos. Ele não está demorando para voltar. Ele vai voltar na hora certa. O Senhor não retarda a sua promessa. Aqui está o próximo versículo dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Jesus não voltou ainda, porque ele é longânimo. Você sabe o que significa a palavra longânimo? É uma paciência, minha filha, além do normal. Ele tem uma longanimidade. Ele está tendo uma paciência tremenda com você. Ele quer que você se arrependa. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você, sua família, seu marido, seus pais mudem de vida. E o dia que ele voltar, vocês possam ir morar na onde ele foi preparar para mim e para você. Ele prometeu que ele ia para o céu preparar um lugar para mim e para você. Então, ele não voltou ainda porque ele é longânimo. Procure no teu dicionário o que quer dizer a palavra longânimo, porque é isso que está escrito na Bíblia. E você e eu temos que ser longânimo na hora de nos irar, tá? Ter uma paciência um pouquinho maior, ter um pouquinho mais de paciência com as pessoas, assim como Jesus, né, tem conosco. Bom dia a todas vocês que estão entrando depois. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então, marca aí, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 3 e 4 você tem que ler, e o versículo 8 e 9 é o que diz que o Senhor, ele não está demorando, ele só está tendo uma paciência maior, para dar tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos e converter o seu caminho. Agora vamos olhar aqui Romanos 10, 14, o que diz? Deus está dando um tempo para que todos se arrependam. O que é que nós, como cristãos, precisamos fazer para que as pessoas que ainda não conhecem tenham essa oportunidade? Olha só, Deus está dando um tempo para que toda a humanidade se arrependa e mudem os seus caminhos e creiam em Jesus e tenham suas vidas transformadas. Porque Deus é santo, nós temos que santificar as nossas vidas para ir morar com Ele no céu. O céu não vai ter pessoas corruptas, o céu não vai ter pessoas mentirosas, o céu não vai ter ladrões. No céu não vai ter adúlteros. No céu não vai ter nada disso. Então nós estamos num período de tratamento para poder entrar no céu. Deixa-se ser tratado pelo Senhor, para que você possa ir morar no céu. Bom dia. Deixa-se ser tratada pelo Senhor. Esse é o período em que nós estamos sendo tratados para um dia ir morar com Deus. Vocês querem ver? Abram lá em Apocalipse 21, para vocês verem como esse tipo de pessoas não vai morar no céu. Apocalipse 21, versículos, a partir do versículo 6, diz o seguinte, Jesus está dizendo isso. Disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida.
Jesus está dizendo isso. Quem tiver sede, ele está disposto a dar a água da vida, uma nova vida para todo pecador, para todas as pessoas que se arrependerem dos seus maus caminhos. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele estava com Deus desde o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. E você precisa crer nele e entregar sua vida para ele. E aí ele diz: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer, eu tenho que vencer essa vida. Eu tenho que vencer as tentações que estudamos ontem. Eu tenho que vencer o pecado que estudamos antes de ontem. E parar com isso. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então não são todas as coisas, todas as pessoas que vão vencer e que vão herdar, mas só aquele que vencer as adversidades, o pecado, as tentações desta vida. Mas quanto aos, olha aqui o versículo 8, tá? Isso aqui eu me arrepio quando eu leio, mas eu sempre leio, porque eu preciso saber o que está escrito na Bíblia, porque isso aqui é que vai definir o meu fim. Então eu preciso saber isso aqui. Isso aqui é sábio eu saber. Porque se você não sabe, não pensa que você vai se livrar do julgamento. Você precisa saber a verdade de Deus, do fim das coisas. Sabe por quê? Para quando você chegar lá, você falar assim: nossa, então isso era verdade? Por isso que eu te digo, abra a sua Bíblia agora. Procura Apocalipse 21. Eu vou ler agora o versículo 8. E você vai ver quem é que vai morar no céu. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É esse o lugar destas pessoas. Não irão com Jesus. Então não é brincadeira você continuar levando a sua vida, deixa a vida te levar e você faz o que você quiser. Não. O coração do homem é enganoso. Nós temos que andar segundo as leis de Deus. Porque vai ter sim um dia em que eu vou prestar conta de todas as barbaridades que eu fiz aqui na terra. E de Deus nada está oculto. Então, gente, é necessário a gente saber tudo isso para que a gente ainda tenha tempo de consertar a nossa vida. Então, conserte a sua vida, coloque ela em ordem, porque Jesus vai voltar. E como nós acabamos de ler, ele não está demorando, ele está sendo longânimo e tendo paciência com você e comigo, para dar tempo da gente se arrepender e a gente não ser lançado no lago de fogo ardente, que é a segunda morte, o inferno. Então Deus, ele quer nos livrar disso. Então abra os seus olhos. Vamos ler agora lá Romanos 10, 14. O que diz lá em Romanos? É no Novo Testamento, o livro de Romanos, logo depois de Atos, tá? Romanos 10, 14 diz o seguinte: como, pois, a pergunta aqui é: o que eu e você, que já sabemos essa verdade, que já convidamos Jesus para habitar na nossa vida, que já cremos em Jesus, que já temos essa consciência, que já estamos andando com Deus, você que já está mudando o curso da sua vida, o que eu e você precisamos fazer para que os nossos amigos, os nossos conhecidos tenham essa oportunidade? O que eu e você devemos fazer? Vamos ler lá.
Romanos 10,14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas, como os teus amigos, como os teus parentes, como os teus queridos vão crer se ninguém falou para eles que o caminho que eles estão está errado? Como eles vão ter a vida deles transformada se não tiver ninguém explicando a palavra de Deus e fazendo-os abrir os olhos para enxergarem essa verdade? A Bíblia está dizendo como? Porque o versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que como, pois, invocarão o nome do Senhor se nunca ouviram falar desse nome? Então deixa eu te explicar por que existem missionários em todo o mundo, inclusive ocultos em países que não se pode falar de Deus e nem de Jesus. Existem países que é proibido entrar uma Bíblia e existem missionários que arriscam as suas vidas e entram com Bíblias nesses países. Sabe para quê? Porque eles estão cumprindo uma ordem de Jesus, que eles tinham que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que cresce seria salvo, e o que não cresce seria condenado. A obrigação tua e minha, daqueles que já conhecem essa verdade, é falar. Se as pessoas não crerem, tá tudo certo, o problema é deles. Mas a minha e a sua obrigação é falar. Sabe por quê? Porque a decisão de ser salvo e de querer andar com Deus é de cada um. Só que a minha obrigação é eu vir aqui e falar para você a verdade. A decisão do que você vai tomar da sua vida está nas tuas mãos. O Senhor está sendo longânimo para com você, te dando a oportunidade de ter a tua vida transformada. Mas depende de você aceitar o perdão e a morte de Cristo. Depende de você. Porque como eu li ali em Apocalipse, não tem lugar para as pessoas que não tiverem as suas vidas lavadas no sangue de Jesus no céu. Não tem lugar. Os meus pecados, eles são purificados no sangue de Jesus. Por isso eu tenho que crer nele, para que eu tenha os meus pecados perdoados e eu possa participar e ir morar com Jesus no céu no dia da volta dele. Então é necessário se pregar o evangelho. E por isso eu uso a minha posição, por isso que eu uso os meus relacionamentos, por isso que eu uso todas as oportunidades que eu tenho para falar. Sabe por quê? Eu não faço mais do que minha obrigação. Eu sou serva de Deus. E hoje ainda estava lendo na minha devocional. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu faço o meu trabalho que Deus falou para eu fazer. Não sou melhor que ninguém. Porque um dia eu entendi que é isso que vai livrar minha vida da morte. Então eu preciso abrir os olhos das outras pessoas também. Eu não quero que as pessoas vá para o inferno. E nem Deus. Então eu uso os meios que eu tenho para falar para as pessoas abertamente que Jesus quer que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade e tenha suas vidas transformadas. Vamos ler agora Mateus 24, versículo 37 a 39. Mateus 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24, versículo 37 a 39.
Como estarão vivendo as pessoas? Como que vai estar a vida das pessoas nos dias que antecederem a volta de Jesus? Como será que vai ser? Nós já escutamos ali que algumas pessoas vão estar falando que é tudo mentira esse negócio da volta de Jesus, né? Vão estar escarnecendo, vão estar falando, aí ó, os crentes estão esperando Jesus voltar, vão esperar sentado, porque ele nunca vai voltar, já faz 2020 anos e ele não voltou ainda, e os crentes estão esperando. Aqueles que creem em Jesus estão tudo esperando, aí, tudo iludidos. Como vão estar as pessoas vivendo? Mateus 24:37 diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, as pessoas bebiam, se casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar distraídas. Jesus está voltando, mas as pessoas estão fazendo outros planos. Não tenho tempo para Deus, não. Vou me casar. Quando eu ficar velha, eu vou buscar Deus, tá? Quando eu estiver bem velha, não tiver mais balada para ir, eu não tiver mais condição de fumar por causa do meu pulmão, quando eu não tiver mais como beber por causa da cirrose, aí eu vou para Jesus. Mas hoje eu sou jovem. Essa história de ficar indo na igreja, ler a Bíblia, orar e buscar Deus é para os fracos. Eu não quero saber disso, não. Imagina. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Então, assim foi nos dias de Noé. As pessoas continuavam fazendo as suas vidas. E Noé estava dizendo, gente, vamos entrar na arca. Vai vir um dilúvio e vai destruir toda a humanidade, vocês vão morrer. Noé ficou 120 anos falando isso. 120 anos falando para os amigos, para as pessoas. Quando terminou a arca, entraram animais de 2 a 2, que Deus mandou para que depois começasse tudo de novo. E os animais entraram. Todo mundo viu aquilo, mas estavam cegos. Eles viam os animais vindo do nada para entrar dentro daquela arca, mas estavam cegos. E aí, quando entrou o último animal, e Noé colocou a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, e a arca, e ele trancou a porta. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo para fechar a porta por fora, porque Deus sabia que Noé ia ficar com dó e ia tentar abrir. Mas aí sabe o que Deus fez? Trancou por fora, estava lacrado. Tinha acabado a oportunidade da humanidade daquele tempo. E aí veio uma chuva e acabou com tudo. Noé ficou 120 anos falando isso. Os discípulos estão há 2020 anos falando sobre isso. 2020 anos. Já passaram-se várias gerações. E muitos não creram. Já morreram e não creram. E explicaram para os seus filhos que não era para crer. E aí eram bêbados, aí os filhos também são bêbados e os netos também serão. E estão seguindo o que vem da família. E não abrem os olhos para escutar o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Coloque a sua vida em ordem. Jesus vai voltar sim.
e as pessoas vão estar distraídas, preocupadas com coisas irrelevantes, que vai ficar tudo aí. Mas Jesus vai voltar e vai levar aqueles que colocaram as suas vidas em ordem, que santificaram o seu caminho. E nós iremos morar com Ele. E eu quero que você também esteja lá. Eu tenho procurado colocar minha vida em ordem, porque a minha casa não é aqui, em Pinhais. A minha casa eterna será no céu. E eu quero que você se encontre comigo lá e diga para mim, sabe, Selma, eu aprendi sobre Deus naquelas lives que você fazia. Aquelas lives transformaram a minha vida. Eu comecei a andar com Deus, eu parei de mentir, entreguei minha vida para Jesus, comecei a ir numa igreja a adorar a Deus lá na minha cidade. Deus transformou meu casamento, transformou o futuro da minha família e eu tive a minha vida transformada. É isso que eu quero escutar de você. E é por isso que eu venho todo dia aqui. E todo dia eu vou vir, até o dia que Jesus falar, pronto, agora você vai fazer outra coisa. Porque eu quero abrir teus olhos para você entender o que é mais importante nessa vida. No decorrer dos séculos, muitos já anunciaram que sabiam a data da volta de Cristo. Você já viu? Muitas pessoas falando, vai ser o mês que vem, vai ser tal coisa. Teve um até que nos Estados Unidos, uma igreja lá, o cara disse que Jesus ia voltar e as pessoas se mataram, foi uma loucura. Então, assim, muitas pessoas virão falsos profetas dizerem, mas o que está escrito na Bíblia sobre a única pessoa que conhece quando Jesus vai voltar? Nenhum homem, nenhum profeta da terra sabe quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz lá em Mateus 24:36 o seguinte: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Uau! Exatamente. Não vai ter nenhuma profecia. Então, se alguém falar para você, sabe, Jesus vai voltar semana que vem, não creia, é mentira. É mentira. Porque a Bíblia fala que nem os anjos, nem Jesus, o Filho, somente o Pai, no dia vai chegar e vai dizer, peguem o livro da vida. Jesus vai voltar hoje. Nós vamos abrir esse livro e vamos ver quem é que está com o nome escrito no livro da vida. E aí vai ter o julgamento. E se o teu nome não tiver escrito no livro da vida, minha filha, você está com a vida enrolada. Acabou a tua oportunidade. Então, a tua oportunidade está enquanto Jesus não voltar. Essa é a tua oportunidade de ser salvo hoje. Hoje é o dia de você entregar a tua vida para Jesus, para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida e você venha a morar no céu com todos aqueles que fizeram a mesma coisa, entregaram suas vidas a Jesus. O dia então da volta de Cristo ninguém sabe, mas podemos ver na Bíblia como ele virá. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 2. Tessalonicenses está lá no finalzinho também do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Vai ser assim. Como é que o ladrão entra numa casa à noite? Ele não entra de repente? O ladrão não, ele avisa que ele vai vir assaltar a sua casa? O ladrão, ele bate na porta para entrar? Não. Ele pega você de surpresa. Então a Bíblia está falando que
pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, querida, não é brincadeira o que eu estou falando, tá? É bem sério. A vinda de Jesus, ninguém sabe o dia, será como ladrão. Quando aparece, te pega de surpresa, é assim que vai ser esse dia. Mateus 24, 42. Vindo desta forma, certamente pegará muitos de surpresa. Muitos ficarão surpresos. Para que isso não aconteça, qual é o conselho de Jesus para aqueles que aguardam a sua vinda? Qual é o conselho de Jesus para mim e para você que estamos interessados e que confiamos em Jesus? Qual é o conselho que Jesus nos dá? Mateus 24, 42 diz o seguinte: portanto, vigiai, fiquem atentos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, nós temos que ficar atentos. Não se distraiam olhando para a direita, para a esquerda, olhando os benefícios das pessoas que estão fazendo coisas erradas. Não se distraiam achando que as coisas desse mundo valem muito mais a pena do que as coisas do céu e que Jesus vai demorar mais um pouquinho. Se nós não sabemos o dia que ele vai voltar, então todo dia pode ser o dia da volta dele. Qualquer dia pode ser o dia da volta dele. Então vamos estar preparados. Vamos estar vigiando. Vamos estar atentas. Porque essa mensagem de hoje, eu até postei hoje cedo que a live de hoje era muito importante. Porque eu digo para você que essa live de hoje, quem sabe, é a mais importante para aqueles que ainda não creram, porque você precisa entregar sua vida para Jesus, porque só assim você vai ter um lugar no céu, querida. As coisas desse mundo todas vão passar, mas as promessas que Deus tem para nós é que Jesus foi no céu preparar um lugar para mim e para você. E você está tão preocupada com as coisas aqui dessa terra e não está tendo tempo para entregar a sua vida e colocar a tua vida em ordem com Deus. Coloque a sua vida em ordem com Deus. Porque essa vai ser a garantia de você viver com o Senhor um dia. Vamos ver mais Mateus 24, 14. Mesmo que não saibamos quando Jesus virá, podemos ver alguns sinais da sua vinda. Qual é um sinal que nos mostra que Jesus está voltando? Vamos ver lá? Nós não sabemos o dia, mas tem alguns sinais que nos mostram. Mateus 24, 14 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um dos sinais da volta de Jesus, lembra que no início dessa live eu falei que Jesus não voltou ainda porque ele é longânimo. Ele está esperando, ele não quer que ninguém se perca. E ele é longânimo, então ele está esperando você e eu nos arrependermos. E aí, aqui está dizendo que um dos sinais é que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, para
todo mundo, e é por isso que as igrejas enviam missionários. O Brasil não tem desculpa de dizer que as pessoas não ouviram falar de Jesus. Já foi pregado o evangelho no Brasil nos 4 cantos desse país. Tem pastores, missionários em todo lugar, entre os índios, em todo lugar, pregando o evangelho. Mas tem alguns países de difíceis acessos que os missionários estão entrando lá para pregar o evangelho de alguma forma, entendeu? Para que o evangelho seja pregado lá, para que essas pessoas que são muçulmanas e não creem, as pessoas que têm mais de 1000 deuses e não sabem nem quem é Jesus, o Salvador, essas pessoas precisam escutar. Se elas vão crer, o problema é delas, mas elas precisam escutar que Jesus é o Salvador, porque Deus é justo e Ele não quer que ninguém se perca, e Ele quer dar oportunidade a todos de conhecerem essa verdade. Você sabe que aqui no Brasil é pregado o evangelho de todas as formas. Agora eu tenho visto igrejas, todos os dias eu sigo o pastor Cláudio Duarte, eu sigo o pastor Silas Malafaia, eu sigo o pastor Pascoal Piragini, eu sigo Michel, eu sigo vários pastores. Todos os dias eles estão pregando o evangelho. Todos os dias. Só que as pessoas que não estão interessadas em saber de Deus, mas só estão interessadas em saber das coisas desse mundo, não clicam ali para ver o que esses homens estão dizendo. Pois é, eles estão perdendo a oportunidade de terem suas vidas salvas, suas vidas transformadas. E você sabe que esse evangelho ele está sendo pregado em todo o mundo. E quando se alcançar todos os países, e nós não sabemos como está isso, porque tem missionários de diferentes denominações entrando em diferentes países, arriscando suas vidas para pregar o evangelho para essas nações. Quando for pregado para todas as nações, a Bíblia está dizendo, então virá o fim. E eu posso te dizer que isso está bem adiantado. Está bem adiantado a mensagem do evangelho na Índia, na China, na Coreia do Norte. São países fechados, mas que tem pessoas lá pregando o evangelho. E em outros países menorzinhos, na Ásia, África, tem pessoas lá abrindo os olhos daquelas nações de que Jesus é o Senhor. Quando eles terminarem esse trabalho, virá o fim, de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver agora Mateus 25, tá fácil hoje, que nós estamos estudando bastante Mateus. Mateus 25, o versículo 10 e 11, diz o seguinte: o que podemos deduzir que acontecerá aos que estão preparados para a vinda dele e para os que não estão? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer para os que estão preparados e colocaram suas vidas em ordem e entregaram suas vidas para Jesus, e para aqueles que não estão. Ah, que pena. Vai cair, mas eu vou entrar de novo, tá? Vai cair, eu vou entrar de novo para orar. Acho que falta 2 minutos, né? O que vai acontecer? Versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vai ser como um casamento. Quem estiver preparado vai entrar para as bodas. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora
em que há de vir o Filho do Homem. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Quem estiver preparado vai participar. Quem não estiver, não vai participar. E vai ter perdido a grande oportunidade de viver eternamente com Deus. E assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir nas nuvens e vai vir nos buscar. É isso que diz esse livro, a palavra de Deus. O livro onde as pessoas juram no tribunal. Esse livro é o livro que eu creio, que eu confio, e você deveria também de crer e confiar e entregar sua vida a Jesus. Vai cair, eu vou orar. Quantos minutos faltam? Aqui não apareceu ainda para mim que falta 2 minutos. Então eu vou orar agora. Eu sempre tiro um versículo e deixo um versículo com vocês. Eu vou tirar o nosso versículo do dia. O versículo diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Que lindo, Jesus disse isso aqui, ó. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Deste mundo vocês terão aflições. Jesus disse que a gente ia ter aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se a minha vida está unida com Jesus, eu vou ter paz. Uma das coisas que ele prometeu aqui, ó, paz, está em João 16:33, paz. E a outra coisa que ele diz aqui, vencer o mundo. Como se vence o mundo? Com Jesus. Sozinha você não vai vencer. Sozinha você vai viver nesse mundo sem paz, em angústias, sempre tentando e nunca conseguindo. Em Jesus nós temos paz nos momentos de aflições e nós vamos vencer. Essa é a promessa. Eu fico com o que está escrito, porque a vida de aflição eu já sei que é assim mesmo. Cada dia é um problema, mas com Jesus eu tenho paz no meio desses problemas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar agora, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui agora na tua presença. Quero pedir, Deus, a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Quero pedir, Deus, que cada um que entrou aqui, quem sabe é a primeira vez que entrou aqui, não está entendendo quase nada, mas o teu Espírito nos mostra quem somos e se manifesta a nós de maneira tremenda. Quero pedir que o teu Santo Espírito toque em cada coração agora. Veja, Deus, o que há em cada um desses corações. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, convença-os, Senhor. Não são as minhas palavras que irão convencer, mas é a tua palavra, que é uma espada de 2 gumes cortante, que penetra até o âmago da alma. Essa é a tua palavra. Penetra, transforma as vidas, dá esperança, dá alegria, dá paz. Entra nessa casa, entra nessa família. Deus, se manifeste a cada um que está aqui comigo hoje. Perdoa os nossos pecados, santifica as nossas vidas. Senhor, eu quero ir morar no céu. Eu quero desfrutar de poder ver Jesus descendo das nuvens. Eu creio na tua palavra. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor tem um lugar muito melhor para mim no céu e o Senhor foi preparar para mim. Então, eu quero colocar minha vida e todas essas pessoas que estão aqui diante da tua presença e pedir que o Senhor
as visite, que o Senhor as tome nas tuas mãos, que o Senhor caminhe com elas, que o Senhor as abençoe. No mundo hoje, Senhor,